Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso canal. Quem está chegando pela primeira vez, eu convido a participar assim do canal e, quando gostar, espero que gostem, dar a curtida. Eu hoje vou de novo fazer uma explanação que, de algum modo, continua na toada de reflexões a respeito da linguagem do direito, da interpretação, e para que não haja nenhuma dúvida, né, o fundo aí ele é virtual, né, mas é virtual com uma, uma parte da minha estante real, né? E eu escolhi uma parte aí dos livros que tem, em grande parte, a ver com questões de linguagem do direito, de lógica, de hermenêutica jurídica, né? Tem, tem uns livros aí deslocados de outras matérias, mas a maior parte aí eu diria que é da teoria geral do direito e estudos correlatos. Só que hoje eu vou entrar aí numa questão que é bem, eu poderia dizer, linguística mesmo, né? Então, vou compartilhar a tela e hoje, então, eu cuido dessa história aí do eu autorizo, né? Nesses últimos dias temos acompanhado algumas manifestações populares de apoiadores do presidente da República, em que está se transmitindo essa mensagem assim, do eu autorizo. Evidentemente, o verbo autorizar, essa é a primeira parte da conversa, o verbo autorizar não é um verbo intransitivo, né? Então, não existe assim, eu autorizo. Quando eu digo que eu autorizo, são perguntas imediatas, inevitáveis. Eu autorizo o quê? Eu autorizo quem? Eu autorizo quem a fazer o quê? Não é? Eu autorizo o quê a quem? Né? São algumas questões. No mínimo, nós perguntamos autoriza o quê? Né? Então, eu vou fazer uma breve análise a respeito do que se autoriza ou do que se pretende autorizar o presidente da República nessas manifestações de rua. Né? O mote, né, da conversa é um. Aí está um exemplo, né, de um convite aí, né? Aí, no caso, um convite para uma carreata que aconteceu algumas semanas atrás, mas que tem já se repetido, né, nas últimas semanas, que é o eu autorizo. Bem, pela mensagem ou pela imagem que eu estou apresentando, né, já se capta, né, quem é ou quem seria o autorizado. Né? A mensagem, claro, não é? Essa que está sendo apresentada tem os limites da linguagem, digamos, icônica, né, visual. Né? Eu autorizo o presidente. Aí é possível, não é, captar-se, talvez, né, talvez é possível, um vocativo, né? Seria assim: eu autorizo presidente, né? Nós sabemos que quando se usa assim o vocativo, né, tal qual o aposto,
nós usamos uma vírgula, né? Seria eu autorizo, vírgula, presidente. Então, já se sabe que a pessoa, o quem, né? O quem a ser autorizado é o presidente, né? É claro que também aí, né, eu falei do vocativo como uma das possibilidades, mas talvez seja também aí de se interpretar que haja a mensagem eu autorizo o presidente. Eu autorizo o presidente, né, já, já denota aí a existência de uma transitividade, né, que, que se dá ao verbo autorizar, né? A transitividade aqui no sentido de quem, né? Eu autorizo o presidente. Quando a transitividade se refere ao quem, né? Aquele que se autoriza, né? Dá para dá para compreender também que a mensagem está incompleta, né? Porque se alguém é autorizado a fazer alguma coisa, né? De tal sorte que eu autorizo o presidente, né? Ou eu autorizo você a fazer alguma coisa, né? Mas qual é essa alguma coisa? Né? Então, isso é próprio, digamos, aí do verbo autorizar, que pode ser construído em seus complementos, né? É, com várias fórmulas, né? Eu posso dizer, eu posso estar autorizando alguém a algo, né? A fábrica autorizou aos operários a compra de novos uniformes. Posso estar autorizando, né? Eu posso autorizar alguém a fazer alguma coisa, né? O juiz autorizou o pai a visitar a criança, né? Posso estar também com essa mensagem, né, assim, de dizer que a sua condição de chefe não o autoriza a desrespeitar a opinião da maioria, mas então, ou se autoriza algo a alguém, ou se autoriza alguém a fazer algo. Então, nós já compreendemos, né, que o presidente estaria aí na condição de ser autorizado a fazer alguma coisa, é o que se compreende da mensagem, né? Lembrando que eu falei no começo que o verbo autorizar pode ser transitivo e também e transitivo no sentido de autorizar alguma coisa, né? Autorizo a venda, autorizo a saída, né? Autorizo o uso, não é, de alguma coisa, né? Mas, se nós estamos fazendo uma referência específica a uma pessoa que é autorizada, essa pessoa tem de ser autorizada a fazer alguma coisa. E aí, nós temos de pensar, no caso, é, qual é, então, o objeto da autorização, qual é a conduta, a ação que está sendo autorizada, porque todos nós temos o conhecimento, ainda que intuitivo, que as coisas podem ser autorizáveis ou não autorizáveis, porque as ações, então, elas podem ser, inclusive, proibidas, né? Proibidas por lei, né? Proibidas pelo sistema jurídico, né? E, nesse sentido, né, nós temos de refletir sobre o o que é autorizado e se tudo pode ser autorizado, por exemplo, ao presidente da República. Né? Aqui, então, convém fazer uma breve digressão a respeito dos modais deônticos. Né?
os conteúdos, não é, das proposições normativas, das proposições que vêm nas leis, não é, que vêm na Constituição, elas, por imposição lógica, e quando a gente se refere à imposição lógica, a gente está sempre fazendo alusão a leis, não é, do pensamento, que não comportam violação, porque as leis do pensamento, né, as leis lógicas, elas não comportam violação, ainda que nós desejássemos, não é, mudar o escopo lógico das coisas, nós não conseguiríamos. Então, notem que qualquer comando, qualquer norma, qualquer ordem, né, não apenas as veiculadas pelo direito, mas qualquer ordem, a que o pai dá para o filho, que o chefe dá para o subordinado, qualquer comando, né, digamos assim, ele só pode ter três conteúdos lógicos. Ou é um comando que obriga, ou é um comando que proíbe, ou é um comando que expressa ou tacitamente permita uma determinada conduta, né? Então, a lei, por exemplo, ou ela obriga a usar o uso de máscara, ou ela proíbe, para não... eu sei que aqui você pode ter um confronto com a realidade, mas a lei ou ela obriga a usar máscara, ou ela proíbe usar máscara, ou ela permite usar máscara, né? É claro que nós estamos num momento em que a lei obriga, em quase todas as situações, as pessoas hoje a usarem máscara, né? Quando estiverem em contato, em interação com outras pessoas, né? E, portanto, existe uma proibição também, que se infere logicamente, uma proibição de não usar máscara em tais situações. E a lei também pode veicular, às vezes expressamente, né? Às vezes não expressamente, o que é importante, eu vou já falar, né? Permissões. Tipo, dizer assim, que é permitido, digamos, não usar máscara em certas situações excepcionais, né? Mas, fora disso, não existe uma quarta possibilidade, porque a lei, a ordem jurídica, ou obriga, ou proíbe, ou permite. Alguns autores vão fazer referência a uma quarta possibilidade, que, na verdade, é tão somente uma extensão da terceira, quando se fala em condutas facultativas, né? Condutas que você pode escolher fazer ou não fazer, né? Essa facultatividade, digamos assim, ela, a rigor, é apenas uma permissão, digamos, uma permissão de dupla face, não é uma permissão de sentido duplo. Quando você pode escolher entre usar máscara e não usar máscara, significa que você tem a permissão para qualquer das duas possibilidades. Essa é a noção do que é facultativo, né? Essa noção de facultatividade, tentando não fugir muito do que eu pretendo expor hoje, ela é muito importante quando se pensa, por exemplo, na completude do ordenamento jurídico, né? Porque alguns, alguns doutrinadores chegam a referir-se a isto como uma lacuna, digamos, do ordenamento jurídico, essa de não existir lei que obrigue, que proíba ou que expressamente diga que certa conduta é permitida, mas essa ideia de que seria uma lacuna, né, uma lacuna, digamos, intencional do legislador, não tem muito a ver com a realidade, porque, rigorosamente, o legislador ele
não legisla sobre tudo, sobre todas as matérias, primeiro porque isso, do ponto de vista da realidade, não é possível, né? E segundo, porque é da conveniência, muitas vezes, do legislador não legislar exatamente para conferir às pessoas um espaço, eu diria, constitucional de liberdade, de tal sorte que a inexistência de legislação proibitiva ou obrigatória ou expressamente permissiva de uma determinada conduta deve ser, pelo menos me filio a essa corrente, né, da completude do ordenamento jurídico, né, de que essa teórica lacuna do legislador de não legislar faz parte da legislação, né? Então, manter certas condutas facultativas pode ser interpretado como também uma vontade legislativa de não atuar, eu diria até que para não complicar muito a vida das pessoas. Essa questão aí da obrigação, da proibição, da permissão, da facultatividade está num quadro que eu exponho aqui, que é da interdefinibilidade dos modais deônticos, de como os modais deônticos eles se relacionam entre si nas relações que podem ser de contrariedade, de subalternação, de subcontrariedade ou de contradição, né? Que até pode merecer uma exposição específica no outro dia, e eu vou até colocar isso na minha agenda. Isso aí eu transcrevo de um livro bastante interessante que eu tenho aqui, que é Lógica, Proposição e Norma, né? Da Délia Teresa Echave, Maria Eugênia Urquijo e do Ricardo Guiburg, né? Lógica, Proposição e Norma, né? Que era talvez conhecida, nenhum vai lembrar, é claro, mas era uma obra que eu citava muito nos meus tempos de professor de lógica e hermenêutica jurídica. Mas então é o seguinte: se pode haver uma obrigação, proibição, permissão e a facultatividade, digamos assim, quando se diz assim, eu te autorizo, presidente, eu autorizo a quê? As condutas, então, que seriam autorizadas ao presidente, só podem ser, é claro, condutas permitidas, né? E nós estamos acostumados, né, assim, mesmo aqueles que não têm formação jurídica, mas têm aquela ideia que está conectada com essa facultatividade, né, que eu acabo de dizer, a ideia de que aquilo que não é proibido, não é? Aquilo que não é proibido é permitido. Aliás, no quadro de interdefinição deôntica, isso está ali numa das linhas da contradição ou da contradição. Se prestarem atenção, verão que o PHP, ou seja, o proibido P, conduta proibida P, é contraditória com a conduta permitida P. O de obrigatório, H de proibido, P de permitido. Então, é uma contradição e, portanto, de fato, o que não for proibido é permitido. Essa é uma lógica que vale para digamos, as condutas privadas, né? As condutas que simplesmente não tendo proibição são permitidas às pessoas em geral. Então, se eu não sou, por exemplo, proibido de fazer caminhadas ao ar livre, né? Talvez hoje, no máximo, me seja exigido usar máscara para caminhar ao ar livre, mas caminhar, né, estaria compondo uma permissão, porque, como não há proibição, eu estaria para mim permitido caminhar na rua, fazer uma caminhada no final da tarde, à guisa de atividade física, né? Só que
é, do ponto de vista do administrador público, e aí vem a situação, por exemplo, do presidente da República, essas permissões elas têm de ser interpretadas à luz, não é, digamos, de um regime jurídico administrativo, do regime constitucional, não é? Porque, evidentemente, não é, essa facultatividade se restringe para o presidente da República. Por quê? Porque a conduta do administrador público ela não não se molda, né, apenas, não é, apenas pela, pelo, digamos assim, pelo pressuposto da facultatividade. Porque a conduta do administrador público ela é uma conduta que está constitucionalmente, né, restrita pelos princípios da administração pública, pelo princípio da legalidade. Não é? E no caso do presidente da República, há uma forte, não é, vinculação das suas condutas aos preceitos constitucionais que, que se voltam às próprias atribuições do presidente da República. Então, o presidente da República ele não é uma pessoa que, por exemplo, na vida pública, possa livremente, digamos, fazer um churrasco na piscina no meio da pandemia, com 1 quilo de carne de R$ 1.800, porque isso talvez, por exemplo, seja inadequado, não é? Ou incompatível com determinadas regras de moralidade administrativa ou mesmo de decoro, né? Que são regras que vão além, por exemplo, mesmo da regra penal. Nós temos descrições legais acerca, por exemplo, do que sejam crimes de responsabilidade, né? Então, é preciso ter cuidado, não é, com as coisas para as quais se pretenda autorizar o presidente da República. E eu diria que, lamentavelmente, e isso, então, significa analisar esse movimento de eu autorizo, ou presidente, meu presidente, autorizo, né? Porque essas autorizações elas encontrarão limites nos preceitos, nas regras do direito constitucional, do direito administrativo brasileiros, porque o presidente da República ele está obrigado a agir conforme a Constituição. Como administrador público, ele está obrigado a agir seguindo a lei, segundo a lei, secundum legem, né? Ou seja, segundo a lei. Então, ainda que os simpatizantes do presidente da República tenham o direito constitucional, né, o direito constitucional de manifestar apoio incondicional ao presidente da República, né, um direito constitucional de manifestação, não seria recomendável e talvez não seja lícito, consoante as regras hoje em vigor de cuidados, não é? De prevenções ao alastramento do vírus, coronavírus, o vírus da Covid-19. Essas manifestações talvez encontrassem restrições, limitações nessa legislação hoje de excepcional da pandemia. Ainda assim, em princípio, são manifestações democráticas, mas é preciso ter cuidado, porque, embora as manifestações em si sejam amparadas pela Constituição, as coisas que se propõem como autorizáveis ao presidente da República
pelo que eu pude observar, são, em grande parte, não autorizáveis. Não se pode autorizar o presidente da República a fazer algumas coisas que estão sendo pedidas pelo simples motivo de que são ações que contrariam a lei, que contrariam a Constituição. E, sendo assim, não há fundamento legal ou constitucional para que o presidente da República, por exemplo, seja autorizado a extinguir partidos, porque, por exemplo, o partido seja comunista. Né? O presidente da República não poderia, por exemplo, não tem poder, não tem autorização constitucional, né, para, digamos, negar reconhecimento a uma eleição de um candidato do Partido Comunista. Eu digo isto porque a o único indício, sei lá, o único sinal de comunismo que existe no Brasil está no nome de, de algum partido ou de algumas associações. Não há indício de que o Brasil seja ameaçado por um regime autoritário comunista. Né? Nós já convivemos desde a Constituição de 88, inclusive com parlamentares, prefeitos, governadores, né, filiados ao Partido Comunista do Brasil, que governam, né, estritamente conforme as regras constitucionais brasileiras. Não partiu, que se saiba até hoje, né, nenhuma ameaça de golpe de Estado comunista de nenhum desses partidários de um comunismo que eu diria teórico, né? Que pode até ter um programa de governo que vise a um aprimoramento com base em alguma doutrina socialista, social-democrática, como é que se diz, de doutrina marxista, mas isso tem acontecido no Brasil sem nenhuma ameaça institucional. Né? Na verdade, a ameaça institucional, e aí vem o que é dramático, a ameaça institucional está vindo dessas pessoas que querem autorizar o presidente a fazer coisas para as quais ele não está autorizado por imposição constitucional ou por proibição constitucional. Tá? Quando a pessoa carrega em suas mãos um cartaz, eu autorizo o presidente Bolsonaro, e aqui está bastante claro, né, quem seria o autorizado, eu autorizo o presidente Bolsonaro a intervir no legislativo e judiciário com a ajuda das Forças Armadas. Aí está tudo inconstitucional. São simplesmente autorizações que não podem ser dadas a ninguém, no Estado Democrático de Direito brasileiro, a ninguém, nem muito menos ao presidente da República. O presidente da República estaria violando a Constituição, estaria rompendo os limites das suas atribuições constitucionais se tivesse, em algum momento, a ideia de, digamos, aceitar essa autorização desse seu correligionário, intervir nos outros poderes. O que significa intervir no legislativo e no judiciário? Se for, por exemplo, intervir para cassar mandatos, é justamente isso que não pode. Né? Todos os mandatos legislativos de governadores, de prefeitos, todos eles, hoje no Brasil, decorrem de eleições. Portanto, são pessoas eleitas com o mesmo pressuposto de legitimidade do presidente da República, que é o pressuposto de legitimidade do voto popular, do voto secreto, né? Do voto livre, do voto amplo. Né? Então, é óbvio
que aí não existe essa autorização, não é? Pois bem, aí vem intervenção militar com Bolsonaro no poder, né? É óbvio que é uma outra autorização muito entre aspas, porque não existe essa facultatividade, essa autorização para o presidente fundada em lei nenhuma, porque essas são condutas proibidas pela Constituição. Logo, não é caso de exercício de autorização, de permissão ou de facultatividade. Não é uma conduta facultativa. O presidente é proibido de intervir, né? Aliás, é proibida a intervenção militar e realmente essas pessoas, né, estão criando aí uma realidade paralela, né, para a qual o presidente da República não foi eleito. O presidente da República foi eleito para governar segundo a Constituição, pelo mandato, pela duração de mandato que lhe é conferida pelo povo brasileiro, pela parcela, né, do povo brasileiro que legitimamente o elegeu. E é tão somente isso, né? As pessoas votaram e, quando votaram, autorizaram, sim, o presidente da República a exercer o mandato de presidente conforme a Constituição e as leis. Tanto é que o presidente da República, assim como todos nós que exercemos o poder no âmbito do poder legislativo, poder judiciário e nas demais funções do poder executivo, não é? Quando nós tomamos posse, nós prestamos aquele compromisso, não é, de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, não é? Ainda mais absurdo é dizer assim que o presidente estaria estamos autorizando o presidente a baixar um novo AI-5, que só poderia ser AI-18, né? Porque o 5 já teve 6, 7 até o 17 durante a ditadura militar, né? E evidentemente não, o AI-5 essa manifestação ela tem um caráter assim de contradição, né? Porque evidentemente uma das primeiras coisas que se proibiram, né, com o AI-5 foi justamente esse tipo de manifestação na rua, né? Ainda que a manifestação seja livre, né, em termos constitucionais, né, o objeto dessa manifestação é uma incongruência, né, uma coisa absolutamente inconsistente, incoerente e contraditória, porque durante a vigência do AI-5 não poderia haver esse tipo de manifestação, em especial uma manifestação contra o governo, né? Curiosamente, essa é uma manifestação que se diz a favor do governo, do presidente, mas quando se propaga AI-5, é uma manifestação que, paradoxalmente, é contra o governo, né? Porque se propõe algo como um autogolpe, ou seja, derrubar o governo que é constitucional, porque o governo chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro é um governo constitucional, né? É um governo liderado por uma pessoa que foi eleita, efetivamente eleita, presidente da República. Efetivamente eleita, né? Não há dúvidas, inclusive, isso é um outro assunto, não há dúvidas sobre a rigidez, né? Sobre digamos assim, sobre o sistema da eleição, que a eleição foi fraudada. Ninguém nunca levantou essa dúvida quanto à eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? É, também estranho que os eleitos, não é, desconfiem do sistema da eleição, né? Os eleitos, o presidente, deputados que foram eleitos, senadores que foram eleitos, ponham em dúvida o sistema da votação eletrônica por meio da qual eles mesmos se elegeram. O resumo daqui, não é que ah, o resumo daqui é que não há possibilidade de
de algum tipo de autorização para o presidente fazer alguma coisa que não esteja prevista na Constituição. O presidente, digamos, a fonte de todas as autorizações para o presidente da República é a Constituição. É só a Constituição que o autoriza a fazer as coisas. Essas pessoas na rua, a legitimidade delas se esgota em exigir que é digamos assim, uma questão democrática, que as pessoas, o povo, exija dos governantes que eles cumpram a Constituição. Nesse sentido, é totalmente legítimo, por exemplo, que que essas pessoas fossem à rua para exigir, digamos, agilidade no processo de vacinação, não é? Ou manifestar contra a corrupção, não é? É totalmente legítimo. Já tivemos isso, temos isso no Brasil, não é? Protestar contra a corrupção, não é? Manifestação contra determinados atos específicos, até mesmo do poder legislativo, do poder judiciário, né? Protestar contra certas leis, protestar contra certas decisões judiciais é uma possibilidade democrática. Agora, já vai além da possibilidade democrática é, pedir, pedir para o presidente, ou, entre aspas, autorizar o presidente a fechar o Supremo Tribunal, porque simplesmente não existe essa autorização, não existe esta possibilidade constitucional. Né? Então, ao que me parece, né, essas autorizações, pensando aí no verbo autorizar, né, autorizar o presidente a fazer o quê? Este a fazer o quê? Só podem ser ações amparadas pela Constituição e pelas leis brasileiras. Então, primeiro, o verbo autorizar não poderia mesmo ser intransitivo, porque não é essa a natureza do vernáculo, autorizar, assim, de ser um verbo intransitivo. E, do ponto de vista da transitividade, não é, o verbo é de autorizar alguém a fazer alguma coisa. E, no caso do presidente da República, esse a fazer alguma coisa, essa alguma coisa só pode ser alguma coisa que seja compatível, adequada à Constituição Federal e à legislação brasileira de um modo geral. É essa a mensagem, agradeço muito. Se gostaram, marque aí que gostaram e até a próxima.